Olá, eu sou Julia Campos. Eu sou Paula Caldeira. Nós somos psicólogas e supervisoras aqui do Minha Terapia Edu. E esse é o nosso canal, um canal feito por psis e para psis que buscam atravessar as barreiras da psicologia clínica. E você pode encontrar a gente no YouTube, no Spotify e no Instagram com @Minha Terapia Edu. Oi meninas, a gente tá muito feliz que vocês toparam o desafio de virem aqui conversar com a gente. A gente, lá no Minha Terapia Edu, a gente fala sobre TCC, né? Mas a gente, em diversos momentos, atravessa, assim, na nossa prática clínica, o desafio, às vezes, na supervisão, de fazer da supervisão, e aí, às vezes, as meninas trazerem alguns casos que fazem a gente pensar, assim, estourar a nossa bolha e pensar em, né, assim, em outras intervenções, em outras abordagens. Às vezes, as meninas trazem essa demanda pra gente também. E aí, quando a gente pensou, esse episódio, ele tá vindo de uma série de outros episódios, então quem tá assistindo a gente, né, dá aí uma olhadinha nos outros episódios que a gente já gravou. E aí, quando a gente pensou nessa série de episódios pro Minha Terapia Edu, pro nosso canal, a gente queria estourar muito a nossa bolha e trazer alguém que pudesse falar de outras intervenções que não fosse a TCC, que a gente bebe da água da TCC, e que pudesse ampliar mesmo o nosso conhecimento e para as meninas que assistem a gente também, fazer as meninas refletirem, talvez até dar a chance, a oportunidade das meninas também se conhecerem como psis de outras abordagens, né, que não é só a TCC. A DBT cada vez mais cresce, a gente tem cada vez mais conhecimento, né, sobre o que é a DBT, mas eu tenho certeza que vocês vão se identificar com isso, mas quando a gente se formou lá atrás, era muito difícil. Era muito difícil conhecer a TCC e era muito difícil saber outras abordagens dentro do guarda-chuva da TCC. Né? Eu acho que é um caminho, assim, que a gente vai amadurecendo, a gente vai conhecendo pessoas, ampliando nosso networking, vai fazendo cursos, né, especializações, e a gente vai, descobrindo coisas novas que existem. Então, quando a gente pensou, né, assim, o que a gente quer fazer desse episódio? A gente pensou em vocês, assim, a cara da DBT pra gente. E pessoas que a gente ama, são pessoas muito queridas. Antes do episódio começar, a gente estava aqui batendo, né, um papo e trocando sobre a nossa vida pessoal, as nossas viagens, as nossas aventuras. Então pensamos em vocês, né, vocês duas, assim, com a cara do nosso episódio. E aí hoje é pra gente conversar um pouquinho da DBT e vocês ajudarem a gente a conhecer um pouco dessa abordagem e ampliar aí os nossos conhecimentos. E aí, fala um pouquinho de vocês, pra né, a galera conhecer vocês, para as meninas que estão chegando saberem quem é a Nath, quem é a Isa. A gente sabe muito quem é a Nath e quem é a Isa, né? Então, queria que vocês se apresentassem para todo mundo conhecer vocês. Pode ser. Bom, eu sou a Natália, como vocês conhecem. A Nath. Pois é. Eu sou especialista em terapia comportamental dialética também. Bebo da água da TCC, obviamente, né? Hoje a gente tem um treinamento de habilidade, né, em DBT. A gente já tem 4 anos no online. Né? Vai fazer 5. Vai fazer 5? Pois é. A gente abriu no meio da pandemia, né? Então a gente tem os grupos. Eu, no momento, atendo, né, jovem adulto e adolescente também, DBT. Trabalho mais com o universo feminino, como vocês sabem. E é isso, assim, a DBT acho que entrou na minha vida dentro da graduação, né? Que é diferente do que é esperado realmente, mas realmente foi uma busca mais pessoal, assim, de um interesse, mais de entender melhor mesmo esses pacientes, do que a graduação fornecer, né, essas abordagens, né, assim, nesse guarda-chuva que hoje a gente consegue visualizar tantas outras abordagens dentro da TCC, né? Sim. Isa, se identifica? Sim e não, né? A gente teve um início na DBT muito, muito diferente. Eu, na verdade, quando eu saí da graduação, eu trabalhei em hospital por 3 anos. E aí, enquanto eu tava trabalhando no hospital, eu ficava na área de emergência e na área psiquiátrica e de amputação. E eu amava, porque sempre que eu chegava lá na área de amputação, tinha alguém que tinha tentado se matar. E deu alguma coisa errada. Tinha DBT já tinha, desde aquela época, Já tinha. Tanto é que a gente brinca, né, que a gente faz DBT sem saber que tá fazendo DBT. E isso é uma das formas do DBT conquistar a gente, né? Da gente descobrir que a gente já tá fazendo ela sem saber. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a, enfim, estudar sobre o tema. E aí eu acabei usando a DBT com esses pacientes. E logo depois eu trabalhei na Santa Casa
pelo mesmo motivo. E aí logo depois eu já fui pra área clínica, que era o que mais tinha na época, né, em relação a estudos com a DBT. Sim, E aí foi quando eu conheci a Nath também, lá no início, assim, onde tudo era mato. a gente fala que tudo era mato, né? Assim, hoje a gente tem livros, muitos cursos, muitas especializações, né? Eu lembro que a gente começou a nossa especialização de DBT, que na verdade era uma formação online, mas porque era da pandemia. Porque se não fosse a pandemia, não teria nascido essa formação em DBT online, sabe? Foi a primeira do Brasil, Foi né? a primeira do Brasil na época. Primeira. No Rio de Janeiro não se tinha terapeuta em DBT. Nossa, E a gente tá não falando tinha disso grupo. de uma época de 2000 Foi 2019. Eu me formei em 2017, né? Em 2018 ainda tinha pouquíssimos terapeutas em DBT, sabe? Então era realmente, a gente fala que era mata, não tinha livro, não tinha tantos livros como hoje em DBT. A gente tinha que traduzir livro pra gente saber o que era DBT, sabe? Acho que o livro que tinha era aquele mais clássico, né? Da Isso, Nath. da Nath, a bibliografia. Sim, exato, Isso. Eu lembro de eu pesquisando em 2017, 2016, enquanto eu tava no hospital, e eu não achava nada. Nada. Ou, a não ser, né, esses que a gente tinha que traduzir, e aí a gente traduzia e lia traduzido mesmo. Eu não me lembro agora, eu acho que aquele livro da marcha de treinamento de habilidade, acho que foi lançado em 2019, 2018. Agora eu não me lembro direito, né? Mas assim, tem pouquíssimo tempo. Acho que é de 2015, o branquinho e o vermelho. Mas traduzido pro Brasil? Mas mesmo assim, né? Mas é muito recente, recente. Muito né? recente. Muito recente. Nessa... Vocês estão falando, né? Estão brincando. Tudo era mato, né? Foi muito difícil, imagino, assim, Foi né? muito difícil. Estudar, né? Olha o que vocês estão falando, a gente tinha que traduzir, A gente traduzir os livros, então assim, parece que a gente tá falando de de uma época que é lá de exato. trás, a gente tá falando de 2015, 2018, né, assim, de um tempo muito recente. O que tinha na prática clínica de vocês, na experiência daquele momento, que fez com que vocês quisessem estudar sobre a DBT e procurar buscar na DBT, imagino eu, respostas, né, assim, intervenções, para lidar com os desafios que vocês encontravam naquele momento, para ter mão do atendimento. Porque eu acho que exigiu um esforço, uma dedicação. Imagino que pra vocês era muito importante. Alguma coisa, sabe aquilo assim, de que alguma coisa bate tava... no valor, né? Eu acho que bate no nosso valor pessoal. Isso é uma coisa que eu e a Isa, a gente sempre brincou, que foi isso que aproximou eu e ela, sabe? Como amizade, como carreira mesmo, pra gente trabalhar junto. Foi o que uniu, foi o valor mesmo. Eu acho que, assim, você lembra como a Aline Sardinha falava pra gente que a gente tinha que perguntar sobre sexo? Todos os nossos pacientes? Quando a gente começa a atender, a gente vê que a gente precisa perguntar para os nossos pacientes se eles têm pensamentos suicidas, né? E tem muitos terapeutas que têm muito medo de fazer essa pergunta. Acho que é o maior medo, né, das pessoas que se formam, assim, né? Exatamente. E quando eu comecei a atender, eu percebi que os pacientes tinham muito pensamento suicida. Muito, sabe? E eu acho que a própria Márcia traz isso, né? Que a TCC fala pouco disso mesmo, sabe? Eu acho que todas as outras abordagens, eu lembro que dentro da graduação, quando eu comecei a me interessar, né, nesse público, né, de paciente, a gente tinha prevenção sobre suicídio, a gente tinha, né, em setembro, principalmente, a gente tinha aqueles seminários e tudo mais, mas era muito isso, assim, prevenção. Mas e aí a prática, quando o paciente chega, né, trazendo isso como uma demanda? E os próprios acho que professores, supervisores, assim, a gente não sentia tanta confiança mesmo. Acho que a gente buscou a DBT como uma forma da gente se assegurar e tentar levar um tratamento efetivo para esses pacientes, né? Eu acho que a TCC não dava conta mesmo do recado, principalmente com a maior gravidade desses pacientes, mas eu acho também que de alguma forma a DBT estruturada do jeito que ela faz o negócio funcionar de um jeito não mais rápido, mas mais efetivo. Então, você não quebra tanto a cabeça para conseguir fazer aquilo funcionar. Você tem uma estrutura para aquilo funcionar, porque aquilo evidentemente funciona, né? A gente já tem todas essas evidências. E acho que talvez a gente possa começar falando da estrutura, assim, para quem tá ouvindo, né? Para quem tá vendo. Qual que é a estrutura da DBT? A gente sabe que é uma abordagem que requer várias coisinhas juntas, né? Sim.
A gente tem 5 módulos, né, dentro da DBT. A gente começa com a terapia individual, né, que é o principal. A gente precisa começar dela com certeza, que é quando o paciente chega pedindo algum tipo de ajuda ou algum tipo de orientação, né, porque acontece no caso dos adolescentes, dos pais chegarem com uma tentativa de quero entender o que eu faço, não sei. Falaram pra eu procurar DBT, mas eu não sei o que eu faço. Sei nem o que é, né? Isso. Não sei nem o que significa. Então, de alguma forma, né, às vezes vem de uma internação psiquiátrica ou alguma coisa assim e fica, não, só procura DBT. Então, de alguma forma, eles precisam entender essa estrutura e é na terapia individual que a gente explica. Tem o treinamento de habilidades, que é isso que a gente falou, que a gente faz há 5 anos também, que na época, né, antes da pandemia um pouco, só existiam 3 no Brasil. E Online, né? não, presencial e online, né? Sim. Era o máximo que tinha. E aqui no Rio tinha alguns, né? Até Presencial. participei de alguns presenciais, mas online a gente não tinha. tinha. E assim, o paciente demorava muitas horas pra ir pro presencial, assim. Tinha paciente que não conseguia ir, sabe? Porque Sim. demorava 4 horas pra chegar no chegar. treinamento, aí abandonava o treinamento, Sim. né? Era muito escasso, mas era muito difícil a gente ter, sabe? E sempre tava lotado, né? Porque tinha Não tinha poucos, vaga, né? né? E não tinha pouquíssimo. Não tinha vaga quase. E aí logo depois da pandemia veio um boom aí. Hoje em dia, então, nem se fala. Hoje em dia foi. Mas isso é uma coisa muito interessante que eu até fiquei pensando hoje, né? Porque eu acho que eu e a Isadora, a gente foi muito corajosa em lançar o grupo online. Porque na época, na pandemia, não tinha grupo. tinha. Vocês tinham noção? Os grupos presenciais, acabou. Ninguém Mas foi fazia uma mais conversa grupo. nossa, né? E a Isadora mandou, a gente tava na especialização, a Isadora me mandou mensagem e falou: vamos abrir um grupo. A gente tava Vamos preocupado com abrir os nossos pacientes na um pandemia. grupo, né? Eu tenho Nossos certeza que pacientes você estão pensou, precisando. Isadora tá maluca, né? Aí eu falei assim, cara, vambora, mas vamos ver como que é isso. Porque a gente não tinha como, tipo, pesquisar na internet pra saber em artigo como fazer um grupo lá. Não tinha, Não gente. tinha. Assim, a pandemia também fez a gente... Sim. Foi um desafio pra todo mundo, né? Com certeza. E aí, a gente teve que conversar com nossos professores, né? Entender, assim, qual seria a melhor estrutura. E a gente bolou a nossa própria estrutura também, né? Mas... eu fico muito feliz, assim, é muito gratificante a gente olhar pra esses 5 anos atrás e ver tudo que... como que a gente começou, assim, realmente, sabe? Quanta gente passou, né? Sim. Muita gente que a gente pôde ajudar, né? E o legal Ontem, né? gente, assim, é incrível quando a gente tá fechando um ciclo do grupo, sabe? Que os participantes estão saindo, que a gente fala que eles estão sendo formados, né? Em DBT. E aí, Demora 6 meses pra isso. são 6 meses. 6 meses o processo do grupo. 24 encontros. Então, são Isso. 6 meses que eles estão ali com a gente. E a maioria desses participantes não são nossos pacientes, sabe? São pacientes de outro terapeuta. Sim. Então, assim, é muito bacana a gente ver toda a evolução desse paciente, todo o trabalho que ele estava sendo feito com o terapeuta deles também, né? Então, é muito bacana. Isso é legal também a gente falar, né? Que assim, o grupo não precisa, né? Você não precisa fazer DBT para enviar para o grupo Exato. coisas do tipo. Exato, né? não. Perfeito. São Não precisa. vários profissionais que podem atuar com o mesmo Sim. paciente, né? Sim, a gente tem pessoas no grupo que os terapeutas individuais são psicanalistas. Psicanalista, humanista, né? TCC, terapia de Olha, esquema. olha, E assim, a gente tá aqui falando de grupo, né? E aí esse tempo todo, talvez a gente possa definir para, né, assim, para quem tá chegando, que grupos são esses e como esses grupos são formados e por que na DBT a gente, né, pensa num grupo de habilidades. Sim. Antes, só te cortando, pra gente não perder da estrutura. Dos A gente 5 não módulos. terminou. Sim, só dois. Foram 2. Terapia individual, grupo de Grupo de habilidades. DBT, de habilidades. Os treinamentos auxiliares, né? Os tratamentos que pode ser, enfim, nutricionista, endócrino, médicos no geral, educadores físicos. Que mais? a gente tem a consultoria. Consultoria para DBT, para os terapeutas. Os terapeutas. Isso é bacana de explicar, né? Porque muita gente não consegue, pensam que a consultoria em DBT é supervisão, né? E não. É um ambiente para terapeutas poderem trazer a sua vulnerabilidade, as suas emoções, suas dificuldades com aqueles casos, né? Acho que a Marcia Linier foi muito sábia, assim. Quando ela pensa que esse terapeuta que trabalha com pacientes com alta desregulação emocional precisa ser cuidado para cuidar, sabe? Então, a consultoria é isso, assim, é amparar o terapeuta para ele poder ser melhor, assim, emocionalmente, para poder amparar e ajudar esses pacientes, né? Sim. E o último módulo... E o último módulo, calma aí que buguei aqui. Terapia individual, o grupo de habilidades, os tratamentos auxiliares, consultoria para terapeutas.
Falta, são 5. Coach telefone. Coach, é isso. O coach a gente pode falar um pouquinho depois, que ele demora um pouquinho mais pra explicar, mas ele também é um complemento da terapia individual. Legal. Ele É uma coisa funcional. pro paciente. Pro Então, paciente. quando a gente pensa nessa estrutura, o que é pro terapeuta é A consultoria. a consultoria. Isso. E aí o coach telefone é pro paciente. É pro paciente. Isso. Pode passar. Vamos passar por Vamos, cada um deles. Agora o grupo, talvez, Vamos começar, né? vamos começar pelo grupo. Sim, pode ser. Sim. Conta aí, você. Quando você acha que você indica um paciente pro grupo? Eu indico um paciente pro grupo quando eu percebo que ele não tem as habilidades, né, assim, para construir a vida que ele quer viver. Quando a gente percebe que as emoções dele tão desreguladas, que ele realmente precisa ali de ferramentas para estar se desenvolvendo nas suas relações, para estar conseguindo diminuir a sua vulnerabilidade emocional, né? E isso é uma coisa muito importante porque poucas pessoas sabem disso, né? Quando o paciente ele tá em uma crise, por exemplo, suicida, não é o melhor momento para ser indicado pro grupo, né? Isso. E as pessoas ficam, nossa, mas como assim, né? Mas o primeiro momento quando esse paciente está em crise, enfim, é realmente conseguir tirar ele da crise, né? E motivar esse paciente para ele entrar no grupo. Mas normalmente quando o paciente está em muita crise, né, nesse sentido, ele já está com muita desesperança, então quebra, sabe? Então não é tão funcional. Então a gente sempre explica isso muito pros pacientes, pros participantes que entram em contato com a gente. Então por isso que a gente sempre faz uma entrevista para tentar entender ali. Até, quem é esse paciente. imagino que até no grupo mesmo, né? Se entra um paciente ali muito desesperançoso, vai quebrar aquela dinâmica, né? A gente tenta deixar o grupo mais homogêneo possível, né? A estrutura dele basicamente são 4 módulos, né? O módulo de mindfulness, o módulo de tolerância ao mal-estar, de regulação emocional e de efetividade interpessoal. Aí o próprio terapeuta individual, quando quer colocar alguém no grupo, tem ali a função de explicar o funcionamento desse grupo. No caso, se for um terapeuta que não é DBT e não saiba, aí é interessante que na própria entrevista antes a gente consiga explicar para eles entenderem que, na verdade, o grupo ele não é um grupo terapêutico. Ele acaba tendo uma ideia de ser terapêutico, mas ele é um curso onde a gente ensina habilidades, ou seja, competências comportamentais que aquela pessoa ainda não tem. Porque por algum motivo ela aprendeu a viver daquele jeito e ela ainda não sabe resolver os problemas dela de outra forma que não seja ameaçando se matar ou se cortando e tendo comportamentos autodestrutivos ou escassos mesmo. Eu acho que a melhor forma de definir um grupo é isso, né? É um curso, é um treinamento, sabe? Não é uma terapia de grupo. Né? Isso é algo que a gente explica para os terapeutas e pro paciente também, porque normalmente eles têm muito medo de terapia de grupo, inclusive. E a gente fala assim, é um curso, assim, vocês precisam de um caderno, vocês precisam aparecer, vocês precisam praticar atividade. É um curso, literalmente, que vai durar 6 meses. Exato. E que vai ter tarefa de casa, sabe? Então... Na maior parte das vezes eles compram o livro. Ou, enfim, a gente também envia todas as fichas antes de cada encontro, então a gente tem toda uma programação a ser seguida, né? Um protocolo a ser seguido. E, basicamente, no grupo a gente tem um líder e um co-líder, né? E aí a gente troca as funções de grupo em grupo, porque a gente tem 2 grupos. E aí, um dia a Nath é líder, um dia eu sou líder, e a gente vai trocando isso, mas o ideal é sempre ter um líder e um co-líder. E o líder tem a função ali de ser o vilãozinho, né, da história, que vai ensinar as habilidades, mas vai ser um pouco mais objetivo em estar ali realmente como um professor ensinando as habilidades. E o co-líder normalmente é quem ajuda o paciente quando tem alguma crise ou alguma situação ali de ativação dentro do grupo. Vai estar ali pra manejar. Isso, exatamente. manejar. Até pra não acontecer algum problema maior dentro do grupo, ou o grupo até, enfim, acabar mesmo, né? Tem várias regras pro grupo ser mantido, né? Isso. E todas essas regras os participantes, eles precisam saber, né? Então, primeira coisa quando a gente está recebendo novos participantes é explicar realmente quais são essas regras, como que funciona o grupo, né? Isso. E eles até falam, né, que eles se sentem muito acolhidos nisso, porque eles sabem o que eles vão esperar desse treinamento, sabe? Sim. Até porque eu entendo, aí vocês podem me corrigir se eu estiver falando uma grande bobagem, mas o paciente, ele pode entrar no momento em que um módulo se inicia, né? Então, ele pode entrar com um grupo já acontecendo, né? Quer explicar a diferença dos abertos e fechados? Perfeito, porque a gente, né, tem protocolos com grupo, né, aberto, que é o que a gente usa, que seria assim, todo
momento que a gente ensina as práticas de mindfulness, a gente ensina, né, esse conteúdo, a gente também faz as orientações, né, para quando a gente está recebendo esses novos participantes. Então, o mindfulness, ele sempre retorna, e a gente sempre fala, são as mesmas habilidades, porque a gente está retornando, né. Então, em alguns momentos, a gente está recebendo novos participantes e a gente está também se despedindo de outros, né. Então, a gente começa com mindfulness 2 semanas, aí a gente tem 6 semanas de regulação emocional, 2 semanas de mindfulness, aí a gente volta para mindfulness, aí depois a gente tem 7 semanas de tolerância ao mal-estar, mais 2 semanas de mindfulness, e aí a gente fecha com 5 semanas de afetividade interpessoal. E aí, isso são 24 semanas, né? Então, toda vez que a gente entra no mindfulness, a gente está recebendo novos participantes. É esse momento, né? que Esse é o momento que a porta está aberta para novas pessoas entrarem. No caso desses grupos abertos, é aí que entra. Perfeito. E aí, o grupo fechado, ele apenas se inicia com aqueles participantes ali e vai até o final. Dos 6 meses. Dos 6 meses, direto. Então, não tem como alguém entrar, sabe? Porque ele não tem esses intervalos para receber novos participantes, né? Digamos assim. Mas a gente sempre aderiu, né? O aberto, eu acho que é mais funcional. Eu estava até conversando com o pai de um paciente que entrou em contato e eu estava explicando por que o grupo é assim, por que a gente faz dessa forma, né? Porque é muito bacana quando um participante está entrando e já tem um participante ali. Porque esse participante já está ali, ele motiva o participante que está entrando. Exato. E é sempre muito bacana, assim, né? Essa troca, assim. Uma participante ontem estava saindo de um grupo e aí o resto do grupo falou, nossa, que ela foi uma inspiração pro grupo, que ela incentivava o grupo, que ela motivava mesmo todo mundo que tava ali, né? E que as pessoas iam sentir a falta dela. Então, eu acho que é isso que é o mais rico de um grupo aberto, né? O grupo é muito... É muito bom, assim, pros participantes, né? Porque teria como fazer um treinamento de habilidade individual, né? Tem protocolos. A gente consegue fazer na terapia, por exemplo. Consegue, né? Mas acho que no grupo Mas acho tem que tem essa fator, troca, né? Muito grande, gente, porque assim, eu acho que eles se motivam, assim, e a gente tem muito um cuidado de fazer um ambiente, né, Isa, que ajude eles se sentirem pertencentes, que eles se sintam apoiados, né, eu acho que é muito importante por isso também. Sim. E aí, sabe o que eu acho legal? Que talvez, né, assim, pra quem estiver assistindo a gente, talvez essas habilidades sejam um pouco confusas, né? Eu vejo as pessoas confundindo muito os termos e não entendendo muito bem, né, assim, essas habilidades. Talvez vocês pudessem explicar um pouquinho pra gente, assim, né? Como é que habilidades são essas e o que diferencia cada coisa dessa. A gente costuma começar com o mindfulness mesmo, né? Como a Nath falou. E o mindfulness é o que a gente já conhece da TCC mesmo, como atenção plena. Mas em DBT a gente entende que a gente só consegue saber o que usar, quando usar, em que momento usar, quando a gente sabe da onde aquilo tá vindo, como aquilo tá vindo, o que a gente tá sentindo, qual a intensidade daquilo. Então a gente precisa trabalhar muito a atenção plena pra gente conseguir saber se eu tô de fato no meio de uma crise ou se eu tô vivendo uma normalidade do meu dia a dia. Pra eu entender se eu uso, por exemplo, uma tolerância ao mal-estar, que seria uma sobrevivência a uma crise mesmo, né? No caso, evitar piorar a situação. Sim. E uma regulação que eu vou ter que usar ali no meu dia a dia, né? Pra eu regular constantemente meu humor, né? Sim. Como se o mindfulness fosse a base, assim, né? Eu Exato. preciso do mindfulness pra Exato. conseguir saber o que eu vou fazer depois Isso. com as outras ferramentas dos outros módulos. Isso, e é por isso que a gente volta nele o tempo todo. E a gente tenta mostrar ele de formas diferentes, né? Acaba sendo um pouco do mesmo, mas eles mesmos O conteúdo no final, é do né? mesmo, né? A gente tenta fazer mais dinâmicas, atividades diferentes. Mas o mindfulness é tão importante que a gente inicia o grupo com uma prática de mindfulness, né? Exato. Então é 6 meses realmente praticando mindfulness. Mas eu acho que faz muito sentido, né? Porque parece que ele proporciona o autoconhecimento que é necessário para fazer essa escolha de maneira consciente e efetiva. Isso. Né? De que ferramenta eu vou usar para poder conseguir gerir melhor a minha experiência emocional e tomar decisões que sejam mais saudáveis para mim. Até porque no desespero, né, os pacientes costumam querer sempre usar a tolerância, né? Eu quero sempre sobreviver. E ninguém vive uma vida sobrevivendo. Então, a gente precisa saber o que exatamente a gente sente e como a gente sente,
pra gente escolher, né, usar a tolerância nos momentos que realmente for necessárias a tolerância. Senão a gente, inclusive, né, perde a força da habilidade. Que a tolerância ela é muito focada em habilidades muito mais fisiológicas, né? Então, se a gente usa o tempo todo, a gente perde a força também da habilidade. Então, assim, a tolerância é literalmente pra, como diz, né? Tolerância a mal-estar. Então, é para aquele paciente, né, que vai utilizar aquelas estratégias para conseguir tolerar o desconforto emocional, diminuir a intensidade, sobreviver à situação desafiadora ali, sem ter um comportamento que poderia piorar, né, a sua vida, a situação que ele está vivendo, né? E a regulação já vai mais do nosso dia a dia, né? A gente brinca que a gente ama uma habilidade chamada ação oposta. Que, na verdade, basicamente é o dia inteiro, quando não queremos fazer alguma coisa, Temos que Eu falo que adulto tem que aprender a saber ação oposta. não faremos só o que a gente gosta. É isso, né? Porque a gente faz praticamente quase tudo no nosso dia a dia, a maior parte das coisas que a gente faz mesmo não querendo fazer, né? Então, a ação oposta é uma das grandes habilidades assim, de regulação emocional, né? A gente tem várias outras, e a regulação emocional é fundamental, assim, né? Porque a gente fala que a gente começa do básico, né? Que a gente faz toda uma psicoeducação mesmo emocional, né? Do que são as emoções, o que as emoções fazem pela gente, e depois a gente vem com as emoções realmente pra diminuir, né? Também a frequência dessas emoções no dia a dia. Isso. E a efetividade, né? Que na verdade é um módulo que normalmente eles se desregulam muito, porque você fala de relacionamentos, né? E formas de você conseguir resolver ali, né? A sua relação, de você conseguir manter o seu autorrespeito. Então, são habilidades que às vezes realmente afetam muito eles, né? Principalmente por conta da invalidação que eles sentem, na maior parte das vezes. Mas também são habilidades que podem ser usadas com uma certa frequência. A gente brinca que tolerância ao mal-estar é um módulo de estratégia que a gente já entra falando. É para ser utilizado em crise. É para ser utilizado apenas em situações realmente necessárias. De risco, sabe? Porque às vezes os pacientes, eles querem utilizar a tolerância ao mal-estar para tudo, sabe? E a tolerância ao mal-estar, às vezes, pode ser uma forma de evitar as emoções. Sim. Não é. Pode não ter essa função, né? Exato. Né? Então, às vezes, a gente vai ensinar o distraindo-se, né? Que é uma habilidade de tolerância ao mal-estar. E aí eles falam assim, nossa, mas eu acho que eu uso muito isso. Eu falo, pois é, tá usando errado, né? Eu falo. Tem uma coisa que a gente fala muito nos grupos, que é a Márcia é uma gênia, porque ela trouxe habilidades muito simples, gente. A habilidade LGBT é muito simples. A gente usa sem se dar conta sem se dar de conta que a gente está usando, de que são habilidades que a gente, né, a gente já tem aquele repertório. Que é natural. Só que uma coisa que a gente fala muito com os participantes aqui o que a gente está querendo de vocês é que vocês utilizem de forma consciente. Eu estou percebendo que a minha emoção está crescendo, está ficando intensa, e eu estou com um impulso de ação que vai me levar a ter um comportamento que eu vou me arrepender, que é um comportamento autodestrutivo, e aí eu realmente preciso usar uma habilidade, né? Então é temporária. Um distraído do DBT é temporário, você vai usar por algumas horas, não é dias, não é semanas, sabe? Uma coisa que eu sempre trago assim pra diferenciar, né? O que é um comportamento saudável, né? E o que não é, né? Utilizando o distraído, por exemplo. E isso que vocês falaram das habilidades serem habilidades simples, mas acho que quando a gente coloca em prática não é tão simples muitas vezes. Mas acho que é isso que é rico, né? Porque não é algo, né, mirabolante de outro mundo, é algo que realmente é aprendível. Nem sei se essa palavra existe, mas a gente consegue aprender. Totalmente. Todo mundo é capaz, né, de aprender. Exato. A pessoa é capaz de aprender as habilidades. Inclusive, eu e Júlia, eles aprendem e falam que eles vão ensinando para outras pessoas. Exato. E eles adoram. Tem uma habilidade, né, que é o estar disposto, que eu brinco muito e falo assim, ninguém nasceu motivado. Ninguém nasceu querendo ir na academia às 6 horas da manhã. Então a gente, literalmente... Queria eu nascer assim. Exatamente. Então a gente cria essa habilidade, né? A gente se condiciona a se manter motivado ali por um reforço que a gente tem, enfim. Então a gente também tá ensinando isso a eles para que eles consigam adquirir isso na vida deles e isso seja mantido. Então, por algum motivo, não foi aprendido, mas não significa que não é aprendível. Exato. E vocês falaram dos pacientes no momento de desespero, crise.
a gente tinha pensado em perguntar um momento desafiador, assim, né? Alguma coisa na prática clínica, algum momento que vocês tenham passado, que vocês falaram, opa, Isso aqui foi desafiador. Acho que pra tem mim. vários, Tem vários. Né? eu imagino. Tenho um, né, que eu falo o tempo todo, que eu tive uma paciente que tentou se matar no meu consultório. No dia 22 de dezembro de 2022. Eu acho que eu nunca vou esquecer. Ela lembra. Eu lembro porque acabou com o meu Natal. Eu Porque... Foi bem difícil. eu lembro que eu liguei pra Nath, fiquei bem mal. Eu que tive que segurar a menina, né? Então, isso foi bem ruim. Mas acho que foi talvez o mais desafiador possível mesmo. É uma paciente muito grave. Graças a Deus, hoje ela tá muito bem, né? Ela, inclusive, tava até viajando sozinha. Mas é uma adolescente. Na época, ela tinha 15 anos. E ela basicamente foi pro terraço do prédio. Assim que saiu da consulta, a mãe falou alguma coisa que eu não ouvi. E elas foram embora. E aí, quando chegou lá embaixo, ela tentou desafiar a mãe. E subiu, meio que pra se perder da mãe. E aí, quando a mãe encontrou com ela imediatamente, quando viu a mãe, tentou se jogar. Então, ficou eu e a mãe segurando as pernas dela. E a gente precisou ligar, obviamente, né? O prédio inteiro ouviu essa situação. Então, o prédio inteiro ajudou a gente, né? A chamar, porque não tinha mão pra ligar pra lugar nenhum. Sim. E aí, a gente conseguiu chamar o SAMU e os bombeiros. E aí, chegaram os dois. Ela conseguiu desafiar os bombeiros inteiros e o SAMU. Imagina. E dizendo que não ia pra lugar nenhum e tal, enfim. E aí a gente levou ela pra um hospital pra ela tomar alguma medicação. E a gente fez com que ela fosse internada, mas a família, enfim, não quis que ela fosse internada por conta do Natal. E aí foi super desafiador, né? Porque eu definitivamente só iria ficar com essa menina se ela entrasse numa estrutura DBT, né? Porque eu tinha visto essa menina 2 vezes, essa era a 3ª vez que eu tava vendo ela. Então, era muito recente, né? Eu sabia um pouco da gravidade da situação, mas não esperava que fosse chegar nesse nível. Então, eu dei o que a gente chama de férias de terapia pra ela e pra mãe. Deixando claro isso, a gente faz muito na DBT, que basicamente a gente dá 15 dias, né? No caso, eu dei pra ela e pra mãe, sem contato algum com elas, pra elas pensarem sobre o ocorrido e o que a gente precisava fazer, que já tinha sido orientado. Que era trocar o psiquiatra, enfim, alguém que tivesse alinhado com tudo aquilo. Porque era uma psiquiatra que só queria sempre internar, e isso não ensinaria nada a essa menina. Sim. E no final das contas a gente trocou, entrou numa baita estrutura. Eu até brinco, né, que ela tem 9 pessoas na equipe dela de DBT. E funcionou muito bem, né? Nunca mais tentou se matar. Foi internada logo depois, mas sobreviveu, tá tudo certo. Mas foi um baita momento. Difícil, né? Talvez um dos piores. Sim, acho que foi muito difícil mesmo. Ela até já foi amiga de uma ex-paciente da Nath. Que também foi uma, né? Um desafio. Uma paciente desafiadora. Mas eu acho que assim, eu acho que muitos terapeutas têm medo de entrar na DBT exatamente por esse tipo de exemplo como que você tá trazendo. Tipo assim, não quero viver isso na pele. exato. Eu acho que tem muita gente que pensa que esses tipos de pacientes são agressivos, assim, sabe? Como terapeuta. E esse é uma coisa muito bacana, assim, pra dizer aqui, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente, que eu tenho 7 anos de formado, 7 anos que eu já atendo em DBT, porque assim, eu saí da graduação já entrando na DBT, né, até porque eu, antes da faculdade, eu já estudava, já fazia muitas coisas já com DBT. E nesses 7 anos eu só tive 3 pacientes mais agressivos, assim, mas que nunca me agrediram. Eu acho que é importante trazer isso também pra diminuir esse medo que muitos terapeutas têm, sabe? Porque eu sempre falo que essa conta não fecha, sabe? Eles falam, não, que esses pacientes, eu tenho muito medo, que esses pacientes são muito agressivos. E eu falo, cara, olha, não fecha essa conta. 7 anos de... E eu tô falando de mim, obviamente. Mas conversando com a Isa, conversando com vários outros terapeutas de DBT. Paciente, ela é 0 agressiva. Pois é. Mas eu acho que são desafios que a gente enfrenta. Obviamente, eu acho que eu nunca vou esquecer da primeira paciente minha que tentou se matar, né? E ali no primeiro ano de formado, que eu que me senti muito, assim... com muito medo, assim, né, de como agir e tudo mais. Mas eu acho que... Eu lembro que a minha supervisora, na época que eu liguei pra ela falou assim, o que você pensa em fazer? Aí eu falei assim, eu penso em fazer isso, mas eu tava muito desesperada, então eu queria que ela falasse. Ela falou assim, tá, então é isso. Aí eu falei, não vai falar nada? Só ela tem falou assim, certeza? Tem certeza que
quando não tem mais nenhuma. é, Aí ela falou, Natália, você sabe o que fazer. Então vai. Então acho que é um pouco disso, assim, né? Uhum. Acho que a gente tem sempre muitos desafios, né? Acho que a gente se esbarra em alguns casos que a gente percebe que a gente precisa fazer uma pausa, como a Isa falou, de umas férias, ou a gente precisar encaminhar porque a gente vê que talvez a gente não tá conseguindo lidar emocionalmente com isso. Eu acho que nós terapeutas, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de estabelecer limites, sabe? Então, Muito, acho né? que terapeuta em DBT, ou qualquer outro terapeuta, mas um terapeuta em DBT, ele precisa saber os seus limites, sabe? Eu lembro de um caso bem desafiador, que foi quando eu recebi uma paciente numa cadeira de rodas, né, no meu consultório. E ela tinha tentado se matar dentro da clínica, né? Por isso que ela tava de cadeira de rodas, teve que fazer uma cirurgia, enfim. Foi bem grave. E ela já tinha se internado muitas vezes, assim. Era números muito grandes, assim, sabe? E eu lembro que aquele caso me marcou muito, porque já tinha passado por muitos terapeutas de DBT também. Então eu lembro que era uma paciente que eu precisei mudar a estrutura do consultório para que ela pudesse, né, entrar por conta da cadeira de roda, né? Porque às vezes a gente não pensa nisso, né? Sim. E pensar, assim, isso é uma coisa muito comum que a gente tem que tomar cuidado quando a gente tem esse tipo de caso. É tipo, coisas simples, talvez outros terapeutas, por não atender esse tipo de público, não pensa, que é, por exemplo, tesoura, itens, né, que assim, que eles podem pegar, né, e podem se machucar, não apenas no nosso consultório, mas assim, fora dali. Então é algo que a gente, tudo a gente vê e a gente pensa que pode ser um risco, né? Então a gente se preocupa muitas vezes com janelas, né? Da gente sempre a gente está perto da janela e não o paciente. São coisas que a gente vai dentro da clínica pensando em como tomar cuidados, né? Tornar aquele ambiente um Seguro. ambiente seguro, né? Seguro pra gente, É. né? E seguro pro nosso paciente também. Sim, sim. A gente estava aqui falando dos casos difíceis, assim, do quão desafiador, né, foi para vocês e, assim, do caso mais, né, difícil de todos. E aí a gente estava falando de uma estrutura da DBT antes, né? Então vamos voltar nessa estrutura. A gente falou o grupo de habilidades. E aí, já que a gente tá falando de casos difíceis, vamos falar da consultoria. Tá. Porque eu acho que isso é uma grande sacada da DBT. A gente não tem, né, isso... Nas supervisões, né, assim, da TCC, a gente abre espaço pra fazer essa troca, pra gente se vulnerabilizar, mas eu acho que é uma grande sacada da DBT. E eu acho que é uma coisa que a gente, obviamente, a DBT, né, por trabalhar com casos difíceis, eu acho que é uma necessidade gigante do profissional de DBT, mas acho que é uma necessidade nossa, enquanto psicólogo, da gente ter esse espaço pra gente poder falar das nossas vulnerabilidades. E da gente, enquanto grupo, assim, na relação, né, assim, com o outro, nesse espaço, a gente pensar em como que a gente pode melhorar a nossa relação, como que a gente pode cuidar da gente, lidar melhor com os sentimentos que são gerados ali no atendimento, porque a gente atende os pacientes e o sofrimento do paciente, ele mexe conosco, né? A gente se abala muito, né? E tem um momento, né, assim, da nossa vida que a gente entende que a gente precisa cuidar da gente pra gente poder separar o que é nosso, o que é do outro. Então, talvez a gente possa falar agora da consultoria, né? De como funciona, como é que é esse espaço, como é que ele é construído. Normalmente são profissionais mesmo da DBT que costumam procurar por uma consultoria. E a gente forma um grupo, né? Sim. E nesse grupo a gente tem ali encontros semanais. Tem alguns quinzenais, mas a maior parte são semanais. E aí tem uma duração de 1h30, 2 horas. E a gente divide ali realmente os nossos casos e como o terapeuta se sente atendendo aquele caso, né? Então a gente trabalha ali até com níveis de gravidade, né, com os alvos primários da própria DBT, né? Então tem uma estrutura dentro da própria consultoria para o terapeuta, mas a ideia é exatamente a gente conseguir ajudar e ter outras pessoas ali meio que na equipe também, né? A gente diz que quando a gente leva um caso para consultoria, aquele caso de todo mundo da consultoria. É de todos. Então, Então, se a gente perde um paciente, todos nós perdemos o paciente. exato.
Então é algo Eu acho que muito- isso é bem legal, né? Talvez dê a sensação de você não estar sozinho, né? Eu acho que Eu acho que isso é muito exatamente importante por na essa. nossa profissão. A gente se Muito. sente muito sozinho. E aí lidar com essa vulnerabilidade em grupo, tendo essa rede de apoio, eu acho que é o diferencial de tudo. Perfeito. E a consultoria, ela também tem um papel, assim, de ajudar nós, terapeutas, a utilizar as próprias habilidades que a gente ensina para os pacientes, né? Sim. Então, a gente tá ali também pra gente poder ter a chance de expor o que a gente tá sentindo e pensar em como a gente pode se cuidar para aquele caso, né? Se a gente tá tendo pensamentos enviesados, se a gente tá validando mais do que demais aquele paciente, isso pode estar prejudicando o tratamento. Então, é muito bacana, realmente, assim. É a mesma estrutura da DBT, da gente não ter uma postura julgadora, né? Então, a gente tem acordos dentro dessa consultoria, né? E acordos que são funcionais ali para se manter, né, aquele ambiente ali. Pra todo mundo se sentir confortável também. Isso, né? isso. E a outra estrutura que é que você falou que falta um pouquinho, falta um pouquinho, que demora um pouquinho pra explicar, né? Do coaching. Do coach. Do coaching. Isso. Não, pode falar. O coaching, na verdade, ele é um coaching, como o nome já diz, né? Mas basicamente a gente fornece nosso telefone Isso. para esses pacientes quando eles já usaram ali algumas habilidades. Tem um plano de crise, que basicamente um plano de crise é a gente botar no papel as habilidades que ele poderia usar, né? Para não se colocar mais em risco. Passo a passo. ali. Isso. E no final desse plano de crise tem o nosso telefone. Então, o coaching acontece quando ele chega no final disso, liga pra gente e fala, não consegui, preciso da sua ajuda pra que eu consiga me regular. E aí, a gente faz esse coach telefônico aí de 10 a 15 minutos no máximo, que não é uma sessão de terapia, mas tem o foco propriamente de você conseguir reduzir aquele comportamento ou aquele impulso de comportamento para aquela pessoa não se manter se colocando em risco. E funciona muito bem, Sim, né? funciona. Tem alguns limites básicos que a a gente precisa ter pra não virar uma terapia. Exato, até porque a gente brinca que tem dois Isso tipos é de importante. paciente, né? Tem paciente ou que liga muito, ou paciente que não te liga. E a gente tem que sempre estar no caminho do meio, né? Como diz DBT, é isso, Sim. caminho do meio. Então, como a Isa falou, assim, o coach telefone é para emergência, né? Assim, se o paciente ele precisa de ajuda para utilizar alguma habilidade. Então, por isso que ele fala o nome, assim, coach, né? Assim, porque muitas das vezes a gente utiliza as habilidades junto com o paciente. Não é incomum a gente, às vezes, ter que fazer chamada de vídeo ou estar em ligação com o paciente. A gente fala, vamos pegar o gelo, liga o chuveiro, né? Obviamente, a gente em ligação, mas com o paciente ali, utilizando as habilidades e a gente ali dando apoio e aconselhando, dando guias, né? E muitas das vezes... Às vezes, os pacientes, a gente consegue diminuir a crise, a gente consegue conter as crises, né? E, assim, o coach telefone é uma parte essencial da terapia individual, né? Porque quem faz o coach por telefone é o terapeuta individual, né? Não é o líder ou o co-líder do grupo, sabe? É o terapeuta individual. E a gente tem essas regras, assim. Por exemplo, uma das regras é que o paciente ele precisa... Para entrar em contato com a gente, ele não pode ter tido comportamento autodestrutivo, né? De se machucar, de ter tomado alguma coisa, né? E se ele tiver tomado, assim, ele precisa imediatamente entrar em contato com o SAMU, ou um bombeiro, enfim. Então, são os limites que a gente coloca, né? Que a própria marcha traz e funciona bastante, assim. Acho que é um diferencial dentro da DBT também, pro paciente, Sim. sabe? O paciente se sente mais seguro, né? E aí, como eu falei, né? Aqueles pacientes que ligam demais, a gente vai dando limites pra isso, né? O terapeuta precisa colocar limite. E o paciente que não liga, a gente também tem que incentivar ele de entrar em contato. A gente coloca isso pra eles, assim. Muitas das vezes a gente fala... que a gente, pra fazer o tratamento, pra gente se sentir que tá ajudando aquele paciente, ele precisa entrar em contato, assim. Não é assim, mas eu não quero te atrapalhar. Não, você tem, porque, assim, esse é o meu trabalho. O meu trabalho Tô aqui é pra te isso. atender quando você estiver em crise. Então, se você entra em crise e você não me procura, você não está fazendo terapia efetiva pra você, né? E eu estou disponível, né? Se a gente passa no telefone, é pra isso. Né? E isso é uma coisa bem bacana na consultoria também, né? Quando a gente viaja, a gente pode colocar um colega da consultoria pra ficar Disponível. com um coach telefone quando a gente viaja. Eu sinto que a gente tem muito que aprender com a DBT. Sabe? Assim, a maneira como a gente se relaciona com o paciente, os limites que a gente coloca, a maneira como a gente se relaciona com a gente mesmo, né? Assim, das habilidades e tudo mais, como a gente consegue manejar situações difíceis, situações de crise. Eu acho que a DBT
toda a estrutura e toda... Eu acho que a DBT é muito amarradinha. Sim. Né, assim, tudo Sim. tem um porquê, tudo tem um, né, assim, um motivo, função, uma né? função. E faz muito sentido, né? Assim, eu acho que faz muito sentido. E é uma sacada gigante, né, assim, de todas essas coisinhas, o quanto a gente vai amarrando o atendimento para de fato proteger o paciente. E eu E o acho terapeuta. que. E o terapeuta. Sim, E eu acho que a gente, assim, ouvindo vocês, a gente que é de TCC e essa é a nossa abordagem, né, assim, base, eu acho que a gente aprende muito com a DBT. Sim. Sabe? Isso é uma coisa muito bacana que eu sempre falo, assim, com meus amigos, enfim, sempre, até dentro da consultoria, né, que eu falo assim, não precisa participar de uma consultoria só se você tiver um paciente suicida, grave. Sim, a consultoria seria um ambiente pro terapeuta, sabe? Sim. Eu acho que todos nós, terapeutas, iríamos nos beneficiar, sabe? Eu acho que os terapeutas deveriam aderir a isso, sabe? Porque é um ambiente que a gente faz conexões pra vida mesmo, assim. Com esses profissionais, a gente se sente muito amparado, a gente não precisa esperar o encontro acontecer, a gente, se tiver uma emergência, né? Como a Isa falou, quando nesse caso, né, que aconteceu, enfim, ela ficou comigo eu fiquei com ela no telefone quando ela estava no hospital, eu já tive que ir para consultório de amigas, né, quando o paciente tem crise para ajudar. Eu acho que essa parceria que eu acho que os terapeutas no DBT têm, sabe? Porque eu acho que é muito aquela ideia de tentar amparar mesmo, de tentar dar acolhimento para todos, né? E não parece que tem um esforço pra isso. A gente brinca que a DBT é um estilo de vida. Não é só uma estrutura, né? A gente coloca a DBT em prática, a gente usa também, né? Todas as... Vocês vivem. Vivemos. Exatamente. É isso. Então não acaba virando de fato, né? Um estilo de vida. E a gente acaba até usando as mesmas palavras, né? Daqui a pouco a gente fala, você tá me julgando. É isso aí. Então Por a favor, gente... faça uma ação oposta. Não, engraçado é a família, né? Porque a família começa a aprender e a família fica, me senti invalidado, você me julgou. Exatamente. Eu tenho uma... Eu reuni alguns mitos, algumas coisas, porque quando a gente pensou em DBT, a gente organizou alguns mitos, né? Que a gente vê muitas pessoas distorcendo algumas coisas. Às vezes a gente pode até cair no erro também de trazer uma ideia né, errada e confundir alguns termos. E aí eu reuni alguns mitos. Eu vou escolher alguns aqui pra gente talvez desmistificar, né? E trazer se é uma verdade ou se é uma mentira. Ótimo. Acho que até pra, né, realmente desmistificar um pouco a DBT e tornar a DBT, acho que mais, né, acessível, possível, né, assim, mais pertinho da gente. Eu imagino que você já tenha ouvido muito dessas crenças por aí. Tô animada. Imagino que vocês Curiosa. também já tenham tido muito trabalho de reestruturar tudo isso. Ai, com certeza. A eu gente até adora imagino. fazer as pessoas gostarem da DBT, mas as pessoas ficam achando que a gente é maluca. Então, Sem querer trabalhar com esses pacientes. A gente já foi, eu falo que a gente foi muito chamada de maluca. Muito. Mas é. Então vou trazer uma aqui pra vocês. Os terapeutas DBT precisam estar sempre disponíveis para os seus pacientes. Isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? Assim, não vou trabalhar com DBT porque eu não vou ter vida. Nossa. E eu vou ter que estar sempre disponível. E aí eu não vou ter tempo, né? Assim, pra mim, porque eu vou ter que manejar casos difíceis. Ai, olha. E acabou, né? Acabou a vida. E vocês estão Isso é comentando interessante, exatamente isso, porque né? a gente tá aqui, já tem algumas horas, e o nosso telefone não tocou. Não tocou. Entendeu? Não vi ninguém pegando, né? Assim, no celular pra Exato. manejar. Certo. Não, isso não acontece. Não é desse jeito, né? Eu mesma, desculpa, fui agora pra uma viagem e não mexi no meu telefone em hora alguma. E aí, óbvio, né? Eu fiz muitas coisas pra que isso acontecesse. Isso, perfeito. Eu deixei algumas pessoas, né, sobre SOS, internei uma pessoa que eu saberia que poderia acontecer alguma coisa. Então, mantive internado porque eu ficaria um tempo fora. Então, a gente faz muitas estruturas, né, pra que o negócio funcione. E a verdade eu recebi pouquíssimas mensagens, né? As mensagens que tinham mais de grupos do que, de fato, de pacientes. Então, não é exatamente assim. Como, por exemplo, se um paciente ligar 2 horas da manhã, vai muito de terapeuta para terapeuta, se vai atender ou não. Porque esse paciente tá estruturado de alguma forma com um plano de crise, ele tem o que fazer. Ele tem possibilidade. Né? E ele tem ali o 1, o 2, o 3, e aí quando ele passar pelo nosso, que pode ser, sei lá, o 5, abaixo do nosso, tem um SAMU, tem alguém Tem contato ali com outras pessoas, que ele né? pode também conseguir, sabe? Então isso vai muito de terapeuta para terapeuta. Eu acho que vocês trouxeram ainda pouco exatamente isso, né? Sim. Também quando vocês se
ausentam, né? Assim, Sim, tem isso. alguém ali do grupo pra cuidar desse Perfeito. paciente, ele não tá desassistido. E eu acho que isso é uma coisa também que a gente tá falando de DBT aqui, mas enquanto psicóloga, a gente também vai criando as nossas redes e a gente vai deixando as pessoas, né? Vai trabalhando em equipe e tudo mais. Já aconteceu, né, em muitos momentos da gente se ausentar e a gente deixar deixar o telefone mudar disponível. outra. Eu vou, né, me ausentar, mas a Júlia é alguém de confiança e qualquer coisa, né, assim, pior cenário de todos. Né, faz uma sessão com a Júlia. Com certeza. E eu penso assim, como eu falei, terapeuta em DBT ele precisa de limites. E a gente precisa saber colocar e dar esses limites pro paciente. Agora, se é um terapeuta que não sabe dar limite, se é passivo, aí realmente talvez não. A DBT realmente não vai ser pra você. E não vai ser por conta dos pacientes, que eu acho que é a grande questão. Não é os pacientes. Talvez você realmente não tenha uma personalidade, talvez você não tenha a postura de um terapeuta em DBT, sabe? Sim. Vai ter que aprender as habilidades para Os pacientes não são os maiores problemas da DBT. Tem uma aqui, que aí eu acho que vocês estão cansadas de ouvir, que é os psicólogos, né, assim, a prática de DBT é uma prática focada apenas em tratar comportamentos de risco. E a DBT, né, é essa abordagem que abre espaço só para transtorno de personalidade borderline e pessoas que estão em crise constante. Sabe aqueles casos difíceis, né? Assim, a gente pensa, recebe um caso difícil e aí a gente, né, as pessoas sempre pensam, caso difícil manda pra DBT, que é a responsabilidade da DBT, né? E aí, né, joga batata quente, isso, como, né? como se fosse só isso, né? E joga batata quente pra vocês. Sim. Eu penso assim, na DBT a gente tem um lema que é muito fundamental e que eu acho que é o que guia a terapia, que é construir uma vida que vale a pena ser vivida para esse paciente, sabe? E a vida que vale a pena ser vivida para mim, para você, para Paulinha, para Isa, podem ser totalmente diferentes, né? Sim. Então, cada caso é um caso, então cada caso a gente tá ali ajudando esse paciente a construir a vida que ele quer viver, né? Então, eu penso que é um mito, né, total, porque não é o que a gente faz no dia a dia. Como a Isadora falou, né, não tem como a gente viver apenas sobrevivendo, apenas em crise, né, uma vida apenas de crise. Obviamente, apagando incêndio. Obviamente que os pacientes, normalmente, eles chegam assim, isso é inegável, né, a maior parte dos nossos pacientes, como a Isa falou, vem de muita indicação, né, assim, de internação, de psiquiatras, normalmente já vem buscando DBT, assim, né. Mas não é algo que, como se a DBT fosse apenas para isso, sabe? Eu acho que ela tem uma estrutura e tem condições de receber esses pacientes Sim, tem condição perfeita. e ter manejo daquilo. Exato. Né? Mas não é que só tem espaço para esses pacientes, não são só eles. Sim, até porque, né, a gente não vai sobreviver nunca também atendendo apenas pacientes suicidas. Isso é importante, né? Assim, não tem imagino como. que a agenda de vocês também tem que ser pensada para vocês poderem. Sim, com certeza. Né? Tem que ter um emocionalmente máximo. lidar com isso. Tem que ter um máximo de paciente, tem que ter um máximo de paciente em crise, assim, eu acho que são coisas que, como eu falei, né, os limites são muito importantes. E tem uma frase da Márcia, né, que eu acho uma das melhores frases, assim, que eu acho dela e que eu acho que bate muito com nossos valores, né, que a Márcia era muito religiosa, né, então ela diz que quando ela saísse do inferno, ela ia querer voltar lá para tirar os pacientes do inferno, né? E eu acho que é muito isso que a gente faz com nossos pacientes, que é tirar nossos pacientes do inferno e trazer eles para realmente a vida que eles querem viver. Então, se a DBT fosse só apagar incêndio, a gente viveria no inferno com esses pacientes, sabe? Sim. E eu acho que a gente realmente consegue retirar esse paciente de lá. Mas a gente precisa que entrar no inferno dele, né? E aí, às vezes, nem todo terapeuta vai querer entrar e tá tudo bem. Eles são pacientes difíceis, né, como o nome diz, mas eles não são pacientes impossíveis. E eles são pacientes muito queridos, muito pelo contrário do que as muito pessoas queridos, falam. gente. A gente tem que tirar essa imagem. Totalmente, porque é isso que faz, né, dos as pacientes pessoas não difíceis. quererem trabalhar com o DBT. Sim. Né? E falando do transtorno de personalidade borderline, né, que foi a pergunta também, a gente precisa entender da desregulação emocional, assim, então a gente tá falando de bipolar, a gente tá falando de depressão, a gente tá falando mais de quê? A gente tá falando de transtorno mental, TDAH, a gente tá falando de tantos transtornos, então assim, não cabe só Acho que tirar borderline, dessa caixinha, né, assim, acho que a gente
olhar pra pessoa Para funcionamento, vocês né? terem ideia, hoje tá pra lançar, acho que ano que vem que vai lançar o livro sobre DBT e autismo. Sabe? Então, assim, Legal, as pesquisas legal. estão acontecendo, a gente já vê muitos, né, casos de autistas participando de grupos de treinamento de habilidade e sendo muito efetivo. A gente tem, né, não a gente, né, eu e a Isa, mas já tem no mercado grupos de DBT para TDAH, sabe, focado nisso. Então, assim, hoje a DBT consegue atender muitos casos, né, muitos transtornos, mas eu acho que quando a DBT ela nasceu, assim, a Marcia foi muito focada mesmo, né? Em trabalhar com pacientes de alto risco de suicídio e pacientes borderline, né? Mas hoje, graças a Deus, com tantas pesquisas, a gente vê que a gente pode utilizar a DBT com outros casos também. Sim, exatamente. A gente foca na DBT quando a gente tem algum nível de desregulação emocional mais alta, né? E a DBT, de fato, é um padrão ouro para esse tipo de paciente. Mas não significa, né, que numa desregulação, por exemplo, intensa, uma pessoa pode não ter transtorno algum. Né? Ela pode só ter uma desregulação emocional. Sim. Então, não cabe também ser só o transtorno de personalidade borderline. Sim. A gente teve um episódio aqui, né? A gente tá fazendo uma série de episódios. E a gente teve um episódio com a Eduarda Naidel, que a Nath conhece. E a gente falou de pacientes idosos. E a gente tava falando justamente disso, assim, de um nicho ou um público que, né, tá ali cheio de demandas, que precisa ser cuidado, mas que ninguém quer cuidar. Ninguém quer né? cuidar. Assim, tem uma dificuldade muito grande da gente encontrar profissionais que estão dispostos a isso, né? E esses pacientes que são difíceis, que a gente vê o medo, eu entendo o medo, né? Assim, principalmente, né, quando a gente começa na clínica, a gente começa, né, a clinicar, eu entendo o medo e a insegurança de a gente receber né, os casos difíceis. Mas a gente aprende muito, né, com eles e a gente precisa se instruir, né, assim, ter uma formação e ter, né, assim, uma caixinha de ferramentas, uma bagagem para poder receber esses pacientes. Sim. E imagino que esses pacientes são os pacientes que precisam muito, né, de ajuda. E são pacientes também que têm muita dificuldade, porque a gente vai passando, né, assim, vai jogando a batata quente. Nossa, e a gente tem muito que aprender. A gente na vê DBT, muito a quantidade isso. de pacientes que com certeza chegam pra você, né, que são esses casos difíceis, que já passaram por N psicólogos. E eu sei, né, tem toda uma dificuldade, né, de aderir ao tratamento, tem uma dificuldade ali do próprio funcionamento do paciente que dificulta um pouco, às vezes são pacientes resistentes. Mas essa resistência também, às vezes, acontece porque o atendimento, a gente não tá pronto, né? A gente não tá apto. Às vezes, do terapeuta. Do terapeuta, né? Sim, exatamente. Sim. E eu acho que a DBT ensina um pouco isso pra gente. E aí eu vou linkar essa conversa com uma ideia, assim, que traz a DBT, é o quanto que a DBT pode conversar com outras abordagens, né? Acho que muitas das coisas que as meninas de TCC trazem pra gente, se a TCC, quem trabalha com a TCC, essa abordagem, né, tem como a TCC como abordagem base, se a gente pode tirar da DBT, né, assim, algumas, né, ferramentas, Bebê né, da assim, fonte, né? Exatamente, bebê da fonte ou não, porque eu acho que, né, assim, não sei como é que é essa relação com as outras abordagens, conversa, né, tem um lugar que conversa muito, tem uma interseção. Mas é uma das coisas que as pessoas falam também, né, assim, como se a DBT fosse um lugar muito à parte, muito separado, não tivesse essa possibilidade. Exatamente. Tem uma frase que agora eu não vou lembrar do autor, que fala algo parecido com um pouquinho de DBT é melhor que nada, sabe? Então, acho que super os terapeutas podem beber das fontes, né, da DBT, principalmente as habilidades, né? Ter uma postura também dialética, né? Da gente trabalhar tanto com a validação quanto guiando a mudança, né? Eu acho que isso é algo que eu acho que todas as outras abordagens poderiam se beneficiar. Porque muitas das vezes a gente recebe muitos supervisionandos, alunos, que às vezes pegam esse tipo de paciente, né? E vai focar na mudança. Pô, cara, não vai mudar. Sabe? O paciente não sabe como e ele às vezes está muito deprimido e sem esperança para mudar. A gente precisa utilizar outras estratégias, principalmente a validação, né, para ajudar esse paciente, né, a conseguir sair, como eu falei, do inferno. Então, eu acho que essa foi até a nossa ideia, né, quando a gente criou o nosso curso das habilidades, porque a gente sabia que tinha muitos terapeutas que queriam entender melhor as habilidades para fazer o grupo, né, de habilidades, mas a gente sabia que tinha terapeutas de outras abordagens que queriam aprender aquelas habilidades da DBT para poder
beber da fonte, para poder utilizar essas habilidades em alguns contextos, com alguns pacientes. Então, eu acho que super dá para beber, né? Tá, com certeza. E a ideia é essa, né? Você tentar entender dentro daquele paciente se ele precisa de todas as habilidades ou se ele precisa de alguma coisa específica que a DBT vai fazer mais sentido, né? Eu partir talvez de um lado mais comportamental do que um lado mais cognitivo em algum aspecto naquela vida daquela pessoa, né? E é por isso, eu acho que tantas vezes a gente recebe participantes no grupo de terapeutas, né? De outras abordagens, né? Porque às vezes o terapeuta é isso, assim, então acho que esse paciente iria se beneficiar das habilidades, então vou colocar ele no treinamento de habilidade e vou seguindo aqui com a terapia de esquema, com a psicanálise, enfim. Então, Sim. O que vou fazer uma última pergunta pra vocês, pra gente poder encerrar. O que vocês acham, assim, que um psicólogo, né? E aí eu vou tirar, não importa, né, se é da DBT ou de TCC, mas o que um psicólogo precisa ter em mente para poder receber esses pacientes e acho que estar disposto, né, assim, dar o melhor, né, oferecer o melhor para esse paciente. O que ele tem que estar, o que ele pode ter em mente, assim, alguma coisa que vocês talvez possam trazer da prática de vocês, da bagagem de experiência de vocês. O que seria essencial? O que seria essencial? profundo essa pergunta. Cabeluda essa pergunta, essa né? pergunta. Eu acredito que muita coisa, né? Eu acho que a primeira coisa é saber que esse paciente, essa terapia jamais será linear. Essa, como várias, né? Como todas. Vão ter muitos altos e baixos, principalmente baixos. Mas isso é normal, né? Porque pra gente conseguir alinhar essa possível frustração. E em qualquer caso, com comorbidade, sem comorbidade, mas enfim, os casos normalmente chegam muito cabeludos, então é importante que a gente saiba que vão ter muitos altos e baixos. Sim. E eu acho que a gente tem que estar preparado também em vários sentidos, né? De limites, Isso. né? Valores pessoais, entender se aquele paciente está passando ali de algum limite nosso, enfim, tá disposto a fazer uma boa relação com aquele paciente. E, obviamente, né? Se é um paciente possível a ser atendido por nós ou não, em relação à nossa história de vida também, né? E eu penso também se aquele paciente está pronto para DBT, sabe? Porque assim, a DBT, ela exige do paciente, isso é algo que a gente fala muito, né? Então, a gente tem que avaliar se aquele paciente ele tá disposto, sabe, na DBT. Só que assim, a maior parte das vezes ele tá, sabe? Ele tá. Mas a gente realmente precisa explicar como que é o processo da DBT para esse paciente, assim, logo que ele chega. E uma coisa que eu diria é que, assim, a gente não tem como mudar na vida de um paciente em uma sessão. Porque eu acho que muitas das vezes, quando a gente pega esses casos, assim, que normalmente tem múltiplos problemas, sabe? A gente fica com uma ansiedade, sabe? Nós terapeutas, né? E a gente... A gente sabe muitas técnicas, né? E não importa. A gente quer fazer tudo. E a gente fica, não, já tem isso. Então, respira. Eu diria pro terapeuta para respirar, se acalmar e entender que é um processo. E que a gente está dentro desse processo desse paciente, né? Então, a gente precisa ter calma pra gente poder, né, ter a chance de fazer tudo para aquele paciente. Sim. Exatamente. Dá pra perceber, assim. A gente conhece vocês, né? A gente conhece a Nath e a Isa já de bastante tempo. Então a gente sabe que vocês são muito apaixonadas pelo, né, assim, pelo que vocês fazem. Mas acho que dá pra notar, né? Assim, dá pra perceber quem tá, né, assistindo a gente, acho que dá pra notar o quanto vocês são muito apaixonadas pelo que vocês fazem. A gente diz que a gente faz as outras pesas se apaixonarem pela DBT. A gente mais gosta de fazer, a gente na verdade. ama fazer isso. Então, assim, é um perigo fazer curso com a gente. Porque, assim, não, vou beber da fonte. Sai lá, DBT. Como que a participante falou ontem? DBTizada. DBTizada. Elas saem Entendeu? DBTizadas. Né? E isso é muito interessante, né? Porque eu acho que quando você vai estudar DBT, enfim, você realmente se apaixona, assim. É algo muito inspirador mesmo. Acho que a própria história da Marceline é muito inspiradora. É muito, assim. E como disse a nossa paciente ontem, né? Funciona. Acho que ela falou umas 17 vezes. Gente, isso funciona. E eu acho que a gente tem todo esse amor pela DBT porque a gente vê que funciona. A gente sabe. Porque, assim, é tão gratificante, como a Isadora falou dessa paciente tão desafiadora, e assim, ela tá ótima, ela tá maravilhosa, sabe? E o caso que eu falei também, que, nossa, a menina nunca mais foi internada. Gente, isso funciona, sabe? Isso funciona. Né? Então, poder fornecer esse tipo de tratamento com muita ética, um tratamento que
que realmente fornece essa vida que eles querem viver, sabe? Então, o paciente, ele é literalmente isso. A gente vai dando a mão, entrando dentro do inferno para tirar aquele paciente dali e ajudar ele a ter a vida que ele quer. E, assim, a vida que ele quer tem que ser a que ele realmente quer, sabe? Não que nós, terapeutas, queremos que ele tenha, né? Ou seja, deixar de ser uma vida de sobrevivência, que foi a vida inteira, possivelmente, e passar a ser uma vida possível de ser vivida. Exato. Sim. Tenho certeza que as pessoas vão sair daqui querendo DBT. Então, pra quem tá gostando, né, assim, da DBT, as informações, né, assim, contato da Isa, da Nath, vai estar na descrição do vídeo. E de verdade, assim, dá pra perceber mesmo, vocês exalam essa paixão. Acho que a gente precisa disso, a nossa profissão, né, assim, eu acho que tem uma coisa, né, do ser psicólogo que é isso. E nossa, tô muito feliz, assim, vocês estavam falando, eu tô muito apaixonada. A gente já era, né, assim, muito apaixonada, a gente fica ainda mais. E agradecer, assim, por vocês terem topado o desafio de estarem aqui com a gente, pra gente conversar um pouquinho. A gente poderia ficar aqui horas falando da DBT e trocando figurinha. Sim. Toda vez que a gente se reúne, a gente sempre, né, fica falando várias e várias coisas. Então, agradeço muito, enormemente, assim, por vocês terem vindo. A gente que agradece. Ai, que Afinal de contas, a gente adora falar sobre. Sim. Obrigada por vocês terem vindo. E aí, nos próximos episódios, né? Quem sabe vocês possam voltar pra gente poder ter mais tempo. Falar mais. Sim, claro. A gente volta sempre.